No nosso estudo da psicanálise em 12 lições, vamos então agora à lição número 4, onde estudaremos o que é inconsciente. Esta aula é extremamente importante para a compreensão das bases da psicanálise. Eu sugiro muita atenção a você, tá? E as palavras-chave que teremos aqui serão inconsciente, psiquismo, eros, thanatos, anímico, orgânico, Freud, abstrato, concreto, percepção acústica, pré-consciência, censura, resistência, subconsciência, psiquiatria, psicanálise, recalcamento, libido, instinto sexual, neurose, sintoma, impulso, it, eu primitivo, ego, eu moral, senso de personalidade, superego e censura sexual. Certo? Então, veja que essa aula vai ser bastante ampla, tá? Vai tratar da essência da psicanálise, que é o inconsciente. Vamos ao nosso estudo. O que é o inconsciente? Continuando a pesquisar, pôde Freud dividir o psiquismo em três partes, ou melhor, em três sistemas: o sistema consciente, o sistema subconsciente e o sistema inconsciente. Devemos, desde logo, que essas três partes, que essas três partes ou sistemas não têm nenhuma localização cerebral, tá? Não tem uma localização física. A divisão psíquica de Freud é simplesmente espacial, né? No espaço, pois todas as cogitações psicanalíticas possuem solução de continuidade. Vejamos como é que se esclarece isso. Todas as tentativas realizadas para fixar uma localização dos processos anímicos, ou seja, dos processos pertencentes à alma, a todos os esforços encaminhados no sentido de imaginar as representações armazenadas nas células nervosas, transmitindo os estímulos por meio de fibras nervosas, fracassaram totalmente. Igualmente incorreria nesta sorte uma teoria que fixasse o lugar anatômico do sistema CC, que é o sistema consciente. Ou seja, a atividade anímica consciente no córtex cerebral, transferindo-se às partes subcorticais do cérebro aos processos inconscientes. Existe aqui uma solução de continuidade cuja supressão não é possível levar a cabo por agora e que não pode entrar nos domínios da psicologia. Nossa divisão psíquica não tem, de momento, nada que ver com a anatomia. Ao se referir ao anímico, nossa teoria se baseia em qualquer lugar que este ocupe no corpo, e não em localização anatômicas. O nosso trabalho fica, assim, considerado sob este aspecto de absoluta liberdade, avançando segundo os marcos de sua necessidade. Nossos esquemas são apenas esclarecedores. Freud, em os estudos de metapsicologia, né? É isso que o Freud diz nesses estudos. Então tá. Este fato tem levado muita gente a falar mal da psicanálise, assegurando-se que se trata de uma ciência pobre de fundamentos sólidos. Esquecem-se essas pessoas de que a matemática, ciência abstrata, é exata. Ela do nada constrói a coisa, chegando-se muitas vezes a conclusões que, à primeira vista, a razão repele. Exemplo: uma linha é uma série infinita de pontos, qualquer que seja a sua extensão, etc. Ora, seria lícito dizer que também Freud começou de um ponto imaginário,
que diríamos que, de um ponto imaginário, que diríamos cerebral, porque ponto é um lugar inextenso no espaço, etc. Freud parte assim do abstrato para o concreto. A física, ante os seus enigmas, emudece, entrega os seus problemas à abstração das matemáticas. Tal e qual é a psiquiatria em relação à psicanálise. Vamos, porém, adiante. Vimos que há ideias que têm livre curso na consciência, aparecem e reaparecem sem dificuldade. Outras que só reaparecem com dificuldade. Outras ainda que desaparecem por completo. Dissemos que se isto acontece, é porque, sem dúvida, elas devem encontrar algum embaraço, algum obstáculo para ser objeto de nossa percepção interna. De fato, já agora, podemos dizer que um ato qualquer psíquico, antes de passar à consciência, é advertido por uma espécie de censura que inspeciona os nossos atos, negando-lhes ou admitindo-lhes o acesso ao sistema CC, que é o nosso sistema de consciência, o sistema consciente. De sorte que a ideia tendo livre curso na consciência, é uma ideia que goza do conceito da censura, a que vem ao consciente com certa dificuldade, já é uma ideia que está perdendo este conceito. A que não volta, finalmente, é a ser consciente, é uma ideia que a censura repudiou porque achou nociva a sua presença no sistema do consciente. Concluiremos, então, que entre o inconsciente e o subconsciente encontra-se uma sentinela que veda a entrada a quem achar conveniente. Quando, portanto, uma ideia energicamente censurada vai para o sistema inconsciente. O inconsciente é, assim, um presídio, uma enxovia na qual se acumulam as más tendências psíquicas. Quando estas pretendem entrar no consciente, sofrem um detido exame do censor. Se uma ideia desaparece por completo do consciente e cai no inconsciente, disse-se que ela foi recalcada, certo? De fato, a censura reprime a ideia, recalca a ideia. E é esta justamente a causa da resistência que os pacientes de Freud apresentavam na confissão dos fatos esquecidos, no estado de vigília, e rememorados durante a hipnose. Podemos resumir que o psiquismo, segundo a concepção freudiana, é dividido em 3 partes. Uma, que é a maior, o inconsciente. Outra, um pouco menor, o subconsciente. Uma outra, muito menor, o consciente, que pode ser esquematizado através de círculos, né? Onde nós teríamos externamente a percepção, o círculo da percepção acústica, mas internamente o inconsciente, mais internamente ainda o pré-consciente e, por último, nós temos a censura. Simplificando, o consciente é aquilo que ocupa num dado momento a nossa consciência, propriamente dita. O subconsciente são as ideias selecionadas que estão ao alcance do consciente. Tá? O inconsciente é tudo aquilo que é incapaz de entrar no sistema subconsciente, impossibilitado pela barreira da censura, a qual oferece maior ou menor resistência segundo o grau e intensidade da repressão. Digamos de passagem que toda a finalidade da psicanálise é vencer essa resistência
para que as ideias recalcadas venham à luz da consciência. Aí, chegando elas, são libertadas. Mas, naturalmente, fica em suspenso uma interrogação. Por que a censura repele a ideia para o inconsciente e, de lá, da profundeza do nosso espírito, fica ela perturbando a vida psíquica, como acontece na neurose? Devemos responder que em nossa vida anímica passa a ser um fenômeno idêntico ao da vida orgânica. Tá? Na nossa vida anímica, no sentido de pertencer à alma, né? É uma questão de imunidade. Quando nos ferimos, por exemplo, o organismo desde logo se defende por meio dos glóbulos brancos do sangue, pela formação de anticorpos, etc. O ferimento favorece a infecção. De pronto, o organismo, pelos seus processos vários de defesa, entra em luta com a invasão dos germes patogênicos. Do mesmo modo, na vida psíquica, se uma ideia desagradável se intromete entre tantas outras agradáveis, o psiquismo dela se defende, procurando afastá-la através da censura. Uma ideia penosa, desagradável, vergonhosa, é uma ideia, por assim dizer, patogênica, que vai infestar a rigidez mental do indivíduo. A essa ideia ou tendência se opõem todas as outras, entrando com ela em luta. Na luta, igualmente, se observa na defesa orgânica uma parte ou outra há de sair vitoriosa. Ora, quando a tendência hostil é por demais forte, surge o conflito psíquico permanente e o indivíduo cai numa das formas de neurose. Vou repetir aqui, tá? Ora, quando a tendência hostil é por demais forte, tá? Surge o conflito psíquico permanente e o indivíduo cai numa das formas de neurose. Quando é simplesmente recalcada, a tendência é vencida. Mas a coisa não fica nesse pé. Nenhuma tendência se conforma em ficar presa no inconsciente. Ela se manifesta ou sob a forma de impulso ou burla a censura, conseguindo chegar ao consciente maneirosamente procurando outros atalhos, ou ainda se mascarando sob o aspecto vário em um sintoma. Comumente, o sistema neurótico não é a tendência em si, mas a tendência disfarçada. É uma espécie de febre psíquica obscura, sem causa aparente, cuja significação depende da agudeza e o exame inteligente do clínico. Em síntese, é raro que um fato penoso à nossa vida consciente, ou seja, por si mesmo, quase sempre está ligado intimamente a tantas outras ocorrências, não sendo possível, por isso, que a consciência o compreenda isoladamente. Por isso, a censura o repele em defesa do consciente. O que faz a psicanálise? Desvenda o complexo de causas, no qual o fato está preso como numa teia de aranha. Vai, a pouco e pouco, vencendo a resistência da censura, desembaraçando o fato da teia sutil, até que ele possa emergir à luz do consciente. Porém, ainda é certo para insistirmos nisso. Repetindo, porém, ainda é cedo para insistirmos nisso. A psicanálise, como dissemos, apresenta uma perfeita solução de continuidade, cuja supressão se nos torna impossível. É necessário que se vá mostrando com muita prudência o que ela é, como quem abre lentamente um diafragma. O excesso de luz agora prejudica. Pode nos velar a placa sensível do raciocínio. Havemos, portanto, de conhecer melhor o inconsciente
antes de mais nada. Poderíamos dizer que, quando nascemos, somos apenas inconscientes, no sentido popular do termo. A vida, nos seus primórdios, é puramente instintiva. A consciência não toma parte em nenhum de nossos atos. Só depois, com o nosso primeiro sorriso, é que começamos a ter uma ligeira noção da vida que nos cerca. Entretanto, sem que ninguém nos ensinasse, sugamos o seio materno, choramos quando temos fome, sede, etc. Da mesma maneira, dormimos, sentimos uma picada de alfinete, etc. Daí deduzimos que a nossa vida, nessa época, é essencialmente instintiva. Que o inconsciente, portanto, nada mais é senão instinto, ou, melhor, instintos. Ora, certamente tudo isso nos vem por herança, de sorte que podemos já concluir que o inconsciente, inicialmente, é o nosso primeiro eu, o eu real, o verdadeiro eu, o eu primitivo. Por outro lado, como é fácil compreender, o inconsciente é assim uma espécie de povoação agreste, onde vive, em síntese, todo o barbarismo do homem primitivo ao lado de um punhado de formações psíquico-herdadas. Pois bem, como já vimos, somos nos primórdios da vida inconscientes. Porém, para a psicanálise, o inconsciente tem uma outra significação mais ampla. Assim, esta região do espírito é, nessa época, apenas instintiva. Os instintos formam o organismo do inconsciente. É ele, portanto, que se expande em liberdade, sem a menor censura de seus atos. Os instintos na criança anseiam por sua satisfação integral, procurando o prazer. Vemos aí tanto os instintos de vida, do amor, eros, como também os instintos de morte, thanatos. Aí começa a luta incessante contra este último. Thanatos revela-se a todo momento no instinto da destruição do pequeno ser, como eros no instinto da nutrição, da sede, etc. A esta parte instintiva contida no inconsciente dá-se o nome do vocábulo latino it. It é, pois, a fonte de instinto do inconsciente. Portanto, em última análise, somos, quando viemos ao mundo, simplesmente it. Nesta fase, o indivíduo é uma coisa qualquer, amorfo, impessoal. À medida, porém, que ele vai reagindo às agressões do meio social, vão os instintos sendo orientados, educados pelas aspirações éticas e culturais do homem, formando-se, pouco a pouco, o nosso eu moral, o eu que a educação edifica e que chamamos ego. O ego é, portanto, o centro do nosso espírito, o senso da nossa personalidade, o nosso íntimo, mas que é, num certo sentido, é conhecido por nós mesmos. Então, repetindo, o ego é, portanto, o centro do nosso espírito, o senso da nossa personalidade, o nosso íntimo, mas que, só num certo sentido, é conhecido por nós mesmos. Exemplifiquemos. Como se forma o ego? Podemos responder que ele é formado à custa do it, com o material do it, às expensas do it. O ego nada mais é que um desdobramento do it, o qual, em o nosso desenvolvimento, vai se diferenciando em ego, de acordo com as exigências educacionais. Ora, se o ego é uma consequência do it, certamente há de trazer na sua construção caracteres iniludíveis do it. Mas dá-se aí um fenômeno interessante. Aquilo que as exigências do preconceito social
quer a todo custo encobrir, por exemplo, o sexual, não deve fazer parte das exteriorizações do ego. O que acontece então? O sexual, suas ideias, suas exigências, seus impulsos, suas tendências, etc., são reprimidos ou recalcados para o id. Como? Para a sua própria defesa, o ego, por sua vez, se parte em duas porções. Uma incompatível com ele, a porção recalcada, outra que lhe é acessível. Uma pode, portanto, pertencer ao sistema consciente, outra, a recalcada, ao inconsciente. Para que se dê o ego, para que isto se dê, o ego se diferencia então em superego, instância correspondente à censura de que falamos, e que nada mais é, afinal de contas, que o ideal do ego. Porque defende o ego das investidas do id, daquilo que deve permanecer oculto, por exemplo, as tendências sexuais, evitando, portanto, ao ego os impulsos do id. O superego fica, assim, em íntimo contato com o id. Mas, mais claramente, o superego é uma espécie de autoridade paterna, à qual o ego terá que obedecer. Ficam, desse modo, explicitamente compreendidas as instâncias psíquicas do inconsciente. Primeiro, apenas o id. Segundo, parte do id que se desdobra em ego. Terceiro, parte do id incompatível com o ego, a porção recalcada. E quarto, a parte do ego que se diferencia em superego, porção censora. Vamos repetir as instâncias psíquicas do inconsciente. Primeiro, apenas o id. Segundo, parte do id que se desdobra em ego. Terceiro, a parte do id incompatível com o ego, a porção recalcada. E quarto, a parte do ego que se diferencia em superego, que é a porção censora. Tudo está, como se viu, na edificação do superego. Das fraquezas deste ou dos excessos originam-se as mais diversas consequências, indivíduos hipo ou supermorais, etc. Antes, porém, de concluir essas considerações, vamos ainda referir ao seguinte fato, que não deve nunca ficar nunca deve ficar esquecido. Os instintos primitivamente isolados reúnem-se mais tarde num todo, já agora num organismo vivo idêntico às células diferentes dos tecidos somáticos, mas que se relacionam entre si na função sinérgica de um determinado órgão. Este fato trouxe uma certa confusão quando a psicanálise apregoou como núcleo de sua doutrina a sexualidade, a energia da libido, de que trataremos mais adiante. Ora, não havendo impulsos isolados de um determinado instinto, é claro que nas manifestações de um instinto qualquer há de estar aí forçosamente também o sexual. Digamos, portanto, desde já que a libido é a força pela qual se manifesta o instinto sexual, energia sintética da função instintiva. Repetindo, digamos, portanto, desde já que a libido é a força pela qual se manifesta o instinto sexual, energia sintética da função instintiva. Freud chega, por isso, a dar a cada órgão uma dupla função, uma sexual e outra não sexual. Mais claramente, o olhar inocente e o olhar tendencioso, o beijo puro e o beijo lascivo, etc. Mais adiante, então, trataremos desta questão mais detalhadamente. E na lição 5, estudaremos então o que são as ideias recalcadas,
as manifestações sumárias do inconsciente, ou seja, os lapsos. Até lá então.